Para você que não conhece esse rádio e tem vontade de ver quais são as funções que ele tem, para saber se vai comprar o equipamento ou não, eu vou te mostrar. Seguinte, você tem aqui no painel algumas funções super interessantes. Vou aproximar aqui para te mostrar. Você tem aqui na parte superior o sinal, né, das pessoas, que vai até 60 dB. Isso aqui é uma vantagem porque nenhum exímetro mostra isso. Você tem o sinal de modulação, tá vendo aqui? Quando você fala ao microfone tem uma faixa verde. Você tem aqui abaixo dele a faixa de potência, tá vendo? E embaixo a linha de estacionária que te mostra a relação de ondas estacionárias. Eu vou começar pela estacionária porque ele tem mais dois recursos interessantes. Primeiro, quando você coloca no modo estacionária, SWR aqui em cima, ele tem primeiro um alarme aqui que pode acender vermelho se você tiver com a estacionária alta ou tiver com mau contato na antena, ou se o fio da antena romper, ele vai acender vermelho aqui, é um sinal de atenção. Normalmente o pessoal não olha para o painel quando está modulando, principalmente se for numa estação móvel, mas se a pessoa tiver o costume de olhar, se ela perceber que uma luzinha vermelha acionou aqui, ela tem que ter mais atenção, porque pode estar queimando o rádio dela. Então tem que tomar cuidado com isso. Então na função estacionária, tá aqui ó, SWR, você tem, independente de estar nessa função aqui ou não, essa luzinha pisca quando a estacionária está alta, tá bom? Ela fica acesa quando você fala ou ela pisca em SSB. Mas se você colocar aqui na posição de SWR, a última função aqui do painel, lá embaixo, tá vendo aqui embaixo, SWR, ele vai te mostrar 1, 1,5, 2, 3 e infinito. É o seguinte, qual que é a melhor estacionária? É que esse ponteiro nem se mexa, mas nem se mexa no modo amplitude modulada. Por quê? Porque amplitude modulada, quando você vai falar ao microfone, só de você apertar, ou melhor, acionar o microfone, você está gerando radiofrequência, você gera uma portadora. Então, com a portadora é possível analisar qual é a relação de ondas estacionárias. Quando você passa para o modo SSB e você aciona o microfone sem falar nada, não tem radiofrequência sendo emitida, então não tem leitura. Você só consegue uma leitura se você gerar um sinal como esse, ou quando você faz um assovio, ou você fala alguma coisa, alô, aí você está gerando o sinal e ele vai te dar uma leitura de ondas estacionárias. Por isso que muita gente tem essa dúvida, mas em amplitude modulada eu estou com 2,5 de estacionária, quando eu passo para USB ou LSB fica 0. Não, não é isso, é porque em LSB e USB você precisa falar ao microfone ou gerar sinal para que ele possa emitir um sinal de radiofrequência e te devolver a leitura de relação de ondas estacionárias. Então sempre faça a leitura em AM, tá ok? Deixa a leitura de SSB para quem tem experiência, porque a gente injeta um sinal no equipamento, às vezes um sinal alto e a gente acopla ele com a potência alta, mas não se faz isso quando não se tem experiência. Então você que está chegando no rádio agora, sempre utilize o AM para poder acertar a estacionária, tá ok? Então ó, a segunda função aqui, modulação, tá aqui ó, você vai passar para a chave do meio, aí ele vai te mostrar a quantidade de áudio legal que está entrando no seu transceptor nessa faixa verde. Aí você pode, se ele estiver batendo o final de escala, o que você faz? Você vem aqui no controle de ganho de microfone e fecha um pouquinho. O seu rádio, esse aqui, ele foi todo retrabalhado, você vai ver que ele está com áudio muito forte. No final do vídeo eu vou te mostrar aqui os testes, tá bom? Então você tem aqui o controle, né, de modulação, que você pode realmente controlar a quantidade de áudio aqui pelo controle de ganho de microfone. Aqui ó, mic, tá ok? RF seria o RF Gain, você que vai determinar o quanto de recepção que você quer. Se tiver muito ruidoso, o que você faz? Você baixa um pouquinho. Aí vai parar de perturbar, vai parar de ficar chiando, vai parar de encher o saco. Que RM demais não é legal. E esse rádio tem esse recurso do RF Gain. Agora, se você quiser ver a potência do rádio, PWR. Aqui ó, na função de baixo. Aí aqui no exímetro tem aqui ó, entre modulação, né, o mod e SWR tem PWR. Aí você tem 0, sem transmissão, 1, 3, 6, 12, 18 e o máximo. Acontece o seguinte, esse rádio original aqui funciona perfeitamente.
Só que quando você trabalha o equipamento, esse aqui, por exemplo, que está com quase 50 watts de pico, o que acontece? Perde a referência, porque ele te dá um máximo aqui, ó, de 18, no máximo 20, 22 watts aqui no decímetro. Então, o máximo que a gente pode fazer é manter a originalidade dele no modo amplitude modulada, né? Vamos supor que a gente coloque ali 10 watts com ele amplitude modulada, a gente vai colocar segundo decímetro, só que no modo SSB, a leitura você não pode ter como referência, porque ele vai estar muito mais forte que isso, tá bom? É basicamente isso, esse equipamento. Ele é muito legal, é um equipamento assim que te dá um recurso muito legal. Se você precisar de fazer um chamado de emergência na sua rua e você tiver uma caixa externa, ou se você quiser falar com alguém publicamente, você tem aqui, ó, Public Address. Tá vendo? Atrás do rádio tem uma saída de PA, de Public Address. Aí você vai controlar o volume da saída no volume dele mesmo. Quando você falar, você vai controlar o volume aqui. Entendeu? É interessante? É interessante. No Rio de Janeiro, quando teve aquela catástrofe na região serrana, teve um rapaz com uma Paraty que ele fazia comercial na rua. E ele usou o rádio PX dele na função de Public Address para poder avisar que teve problema lá. E ele ajudou muita gente na população. Então, se você tiver um equipamento de PX no seu carro e puder aproveitar essa função como uma função de emergência para poder ajudar as pessoas, tá aí. É uma função. Eu acho que você poder utilizar o Public Address, ele é uma função tão interessante que você não precisa usar ele nunca na sua vida, mas é como um seguro de vida ou um seguro saúde. Você tem, a gente torce para não ter que usar, a realidade é essa. Então você tem aqui os modos USB, amplitude modulada e LSB, que seria Low Sideband e Up Sideband e amplitude modulada. Já mostrei nos vídeos que essas duas faixas, esses dois modos, eles compõem a amplitude modulada. Isso é super interessante. No final do vídeo você vai ver também como que isso acontece. O clarifier desse rádio, que é a sintonia. Como assim sintonia? Quando você passa para USB ou LSB, você precisa sintonizar. E se você não tiver com a sintonia aqui unificada, ele não funciona legal. A sintonia unificada, o que é isso? Quando esse rádio ele está original, como assim original, alemão? Original de fábrica, você comprou, você não mexeu. Você pode mexer o clarifier para um lado e para o outro que ele vai receber certinho. Só que quando você unifica a sintonia, é o famoso quebra-queixo. Quando você unifica a sintonia, eu até não imagino por que alguém colocou o nome disso de quebra-queixo. Porque quebrar o queixo não tem nada a ver, né? Quebra-queixo parece lanche baiano. Aqueles cuscuz quebra-queixo, torta de banana, bolo de chocolate, cocada baiana, sabe? Quebra-queixo, nada a ver. Mas olha só, quando você quebra o queixo do equipamento, você unifica a transmissão e a recepção. Aquela recepção que você tem, que você podia mexer aqui de forma aleatória, agora depende também desse botão. Aquela recepção passa por esse botão e a transmissão também passa por esse botão. Então, quando você passa para LSB ou USB, que você escuta pensando desse jeito aqui, você pode acertar aqui na sintonia. Acertou na sintonia, acertou a voz da pessoa, só falar. Uma outra função que eu acho fantástica nesse rádio é o dimmer. Você tem um dimmer aqui, ele vai controlar a iluminação do painel, cara. Olha que chique. Você pode colocar na intensidade que você quiser. Olha lá. Olha isso, cara. Que show. Isso aqui no escurão, se estiver te incomodando, você vai abaixando o dimmer até achar uma posição confortável. Esse rádio é um luxo. É um luxo. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Tá vendo? Você pode colocar ele fraquinho. Por isso que não vale a pena colocar LED aqui, porque o LED vai ficar aceso direto. E esse display é grande. Eu acho esse display amarelinho com esse vermelho aqui muito top. Então você pode, olha lá, controlar, deixar fraquinho, entendeu? Tem gente que gosta de modular com o rádio do lado da cama. Aí ele coloca o rádio baixinho, sabe? Pode até apagar isso aqui, entendeu? Tá transmitindo uma boa. Aí tem gente que gosta de fazer o negócio brilhar. Eu acho muito bonito. Eu acho um recurso muito top. Esse rádio, ao contrário dos mais atuais, a forma que ele tem de acender o painel é um transformador diferente daquele que você tem no Voyage VR94. Esse aqui também funciona muito bem. E você tem aqui o controle de potência, máxima e mínima, que atua muito bem nesse rádio também. Como tudo na vida não é perfeito, tá aqui uma função que eu não vejo sentido, que é o talkback. Ele tem um volume de talkback. Como assim, alemão? O que é o talkback? Talkback é quando você fala ao microfone, a sua voz sai no alto-falante do rádio. E por que não tem sentido? Porque esse rádio não tem câmara de eco. Se ele tivesse uma câmara de eco ajustável, faria sentido, mas não tem.
Então eu acho uma função meio furada, porque se você quiser utilizar um microfone amplificado ou se você quiser amplificar a transmissão do rádio, você não pode porque dá microfonia. Ah, mas você fecha o volume. Ainda assim, mesmo que você feche o volume, você não desativa o talkback. Então, tá microfonia. Uma função nativa desse rádio que vem desativada é o bip. Ele tem bip, é só você ativar. Você precisa modificar um capacitor para poder colocar o bip na mesma tonalidade de um VR94, de um VR9000. E essa foi a apresentação do Voyager VR148 GTL NC, aquele equipamento que você nunca imaginou que fosse um cruzamento de Voyager com Cobra. Por que um cruzamento de Voyager com Cobra? Porque ele tem PLL do Cobra numa estrutura de um VR94 com uma PCB modificada. Gostou? Dá o seu joinha, se inscreve, liga o sininho e compartilha com os amigos, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus.